então a gente vai continuar a nossa aula de inglês. Hoje, conteúdo novo, certo? Então pega papel, caneta, caderno para fazer as anotações necessárias, tá bom? Porque não basta, às vezes não basta só ver o vídeo. A gente tem que anotar, tem que dar uma pesquisadinha básica para tentar entender bem o conteúdo, tá bom? Lembrando que depois daqui, vocês passem lá na plataforma Class, porque vai ter a atividadezinha lá certinho para vocês fazerem, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o Past Perfect Continuous. Então, a aula passada a gente falou sobre o Past Perfect, que é o passado perfeito, né? Hoje a gente vai falar sobre o passado perfeito contínuo, certo? Ele é um pouco parecido com o passado perfeito, só que ele tem umas mudanças tanto no verbo quanto nos auxiliares, tá bom? Então, o que é esse Past Perfect Continuous? Ele é usado para quando eu quero falar de uma ação que estava sendo feita em um passado e continuou sendo feita em uma época passada também. É confuso, mas a gente entende, tá bom? Por exemplo, se eu quiser falar que eu estava estudando há 5 semanas atrás. Então, é um passado, é uma coisa que estava acontecendo no passado e continuou acontecendo por 5 semanas passadas, certo? Então, qual é a formação dele? Nós vamos continuar usando o auxiliar had, né? O verbo auxiliar have, que no passado perfeito ele fica had, certo? Só que a gente vai usar também o verbo to be no past perfect, certo? Como é que é o verbo to be? Como eu falei, ele é irregular, então ele vai entrar naquela listinha de verbos irregulares, naquela terceira coluna em que tem o past participle, certo? Então, ele vai ficar been. Então, a gente vai usar o verbo had mais been, que é o verbo to be no passado, mais o verbo principal no gerúndio. Lembram lá do presente contínuo, que a gente no final dos verbos a gente colocava a partícula ing no final, que aí a gente tinha o significado de andando, falando, cantando no gerúndio? Pronto, vai ser assim que a gente vai montar o nosso past perfect contínuo, certo? Eu percebi que nas atividades que vocês fizeram, vocês sempre estavam esquecendo de usar os auxiliares. Vocês não podem esquecer de usar os auxiliares, tá? Porque sem os auxiliares, as frases ou vão ficar só no passado ou vão ficar só no presente contínuo. Então, tem que usar os auxiliares, tá bom? Então, não se esqueçam de usar esses auxiliares quando vocês forem fazer a atividade. Tudo bem? Então, vamos lá. Forma afirmativa. Como é que eu vou fazer a forma afirmativa? Sujeito mais verbo auxiliar have no passado, had, mais verbo to be também no passado perfeito, que seria o been, mais o verbo principal com ing no final. Lá na plataforma Class, eu já coloquei uma revisãozinha das regras do presente contínuo, certo? Para vocês lembrarem aí o que tem que fazer com os verbos quando a gente vai colocar no presente contínuo, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá primeiro, antes de começar a resolver as questões, certo? E depois do verbo principal com ing, eu tenho o meu complemento. Então, um exemplo. They had been waiting for 3 hours when their parents finally arrived. Então, está dizendo que eles estavam esperando por 3 horas quando seus pais finalmente chegaram. Então, percebam que eles estavam esperando num tempo passado, certo? Por 3 horas, quando também no passado os pais deles chegaram. Tudo bem? Na forma negativa, a gente vai usar o verbo had mais a forma not e o verbo to be no passado perfeito, been. Então, vai ficar hadn't, né, que a gente pode contrair o had mais not, mais o been. Exemplo, Julia had not been studying English for 5 weekends. Então, Julia não esteve estudando inglês por 5 horas. Certo? E na forma interrogativa, o meu auxiliar had vai vir para o começo da frase e seguir o restante. Então, exemplo. Had Julian been studying English for 5 weekends?
certo? Então, eu tô dizendo que Júlia esteve estudando inglês por 5 semanas é uma pergunta. Então, não se esqueçam que vocês sempre vão ter que usar os auxiliares, tá bom? Had, que é o have no passado, mais o been, que é o verbo to be também no passado, no particípio, tá bom? E o verbo principal vai sempre ficar com ing, tudo bem? Pronto, então a aulinha hoje é curta, certo? Porque vocês já conhecem o past perfect, certo? E esse é só o past perfect contínuo. Então é só vocês lembrarem aí das regras do presente contínuo para saber colocar a partícula ing no final dos verbos e lembrar das partículas auxiliares, que é o had e o been, tá bom? Então, vão lá depois, anotem, assistam de novo a aula para ficar tudo claro na cabeça de vocês, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, então pode me mandar mensagem. E essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Beijo e até a próxima aula.